É fato que o Senhor Jesus foi o primeiro a sofrer pelo testemunho da verdade. Sendo perseguido desde seu nascimento até sua morte, foi desprezado, rejeitado e humilhado, muitas vezes por aqueles que eram os seus. Mas a aversão que surgia contra o Salvador do mundo também veria se manifestar contra todos aqueles que o seguia. E assim foram os 3 primeiros séculos da era cristã, uma época que ficou conhecida como a Era dos Mártires. Os 3 primeiros séculos após a crucificação de Jesus, o cristianismo ficou marcado pela pregação do Evangelho a diferentes povos, com inúmeras conversões e o surgimento de novas comunidades. No entanto, além do anúncio da palavra, o desenvolvimento da igreja primitiva também se deve, em grande parte, ao sangue derramado por muitos cristãos em meio às grandes perseguições da época. Primeiro, foram alguns dos próprios judeus. Lembrando que Jesus também era judeu e muito antes de seu nascimento, eles já esperavam o nascimento do Messias prometido. No entanto, como muitos dos judeus não reconhecem Jesus como sendo o Messias, alguns passam a perseguir seus primeiros seguidores. Um exemplo foi o próprio Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que antes de se converter ao cristianismo era temido entre os cristãos como um dos grandes perseguidores da época, inclusive participando indiretamente do martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. Paulo era um judeu e fariseu praticante. Preocupado com a observância da lei, perseguia os cristãos por achar que Jesus fosse só uma farsa. Porém, certo dia, enquanto ia em seu cavalo à procura de alguns cristãos, ele tem uma visão com Jesus. A partir de então, o reconhece como sendo o Messias, se converte e torna-se um dos maiores propagadores do cristianismo. Sendo quem escreveu mais da metade do que está no Novo Testamento, foi também quem levou o Evangelho de Jesus aos gentios, os não-judeus. Gentios era o nome usado para todos os povos que não fossem judeus. Eram tipo os pagãos da época. Isso porque muito antes do nascimento de Jesus, as profecias judaicas já anunciavam o nascimento de um Salvador, um Messias prometido por Deus. Logo, praticamente todos os judeus que reconheciam Jesus como sendo o Messias, via-o como sendo destinado a eles. Paulo compreendeu que a mensagem de Jesus era destinada a todos os povos. Seu trabalho de evangelização foi determinante para espalhar o cristianismo como conhecemos, sendo o apóstolo que mais converteu pessoas ao cristianismo e atuou na propagação do evangelho pelo mundo. Muitas vezes, quando não podia retornar em alguns dos lugares que já havia passado por já estar sendo procurado, costumava enviar cartas, as famosas cartas de Paulo. Porém, se antes ele perseguia os cristãos, agora estava sendo perseguido por se tornar um deles. E assim como muitos dos seus companheiros de fé, foi capturado, preso e martirizado. Mas agora, pelo grande Império Romano. Aos poucos, o número de cristãos ia aumentando, e agora quem estava se sentindo incomodado com isso era Roma, o poderoso Império Romano. Na época, desde boa parte da Europa, África e Oriente Médio, era tudo Império Romano. E este já tinha sua religião oficial, uma religião politeísta, com várias divindades, em sua maioria herdada pela influência da cultura grega. Zeus passou a se chamar Júpiter, Ares Marte, Afrodite Vênus e assim por diante. Praticamente as mesmas divindades que os antigos gregos cultuavam, porém, com nomes latinos e adaptado à cultura dos romanos. E independente de qual fosse a religião, nas celebrações coletivas, todos tinham que adorar o imperador, o símbolo e instrumento da força romana, e em muitas ocasiões considerado uma espécie de divindade. E como os cristãos se recusavam a fazer parte de tais celebrações, logo passam a ser vistos como diferentes. Por conta disso, era comum terem suas propriedades confiscadas e serem atirados às feras, simplesmente para o entretenimento das multidões. Os romanos viam a Igreja de Cristo,
o cristianismo como uma religião nova e estranha, ilícita e inimiga da luz, a mais perigosa inimiga do Estado romano, visto que concorria com o culto ao imperador. De início, as perseguições acontecem de formas ocasionais, em determinadas épocas e geralmente de origem popular. No entanto, já no ano de 64, o imperador Nero taca fogo em Roma e joga a culpa nos cristãos. A partir daí, dá-se início às grandes perseguições. Foi durante esse período que os apóstolos Paulo e São Pedro, foram martirizados. De forma intermitente, essas perseguições continuaram, indo até o início do ano 300 com o imperador Diocleciano. Nessa época, foram criadas leis que anulavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais, sob pena de morte ou trabalhos forçados nas minas. Além da destruição das igrejas e objetos de culto cristãos e de adeptos que não cometessem apostasia, ou seja, que negassem Jesus, se negassem eram libertos, se não, martirizados, e a grande maioria preferia o martírio. Para a tristeza do imperador, o sangue dos mártires parecia semente para novos seguidores de Jesus. Quanto mais cristãos eram assassinados, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E assim foram os 3 primeiros séculos da era cristã, uma época que ficou conhecida como a Era dos Mártires. Além dos próprios apóstolos, nomes como Santa Filomena, Santa Luzia, São Cosme e Damião, Santo Expedito e diversos outros são todos desse período. Já naquela época, os mártires eram vistos pelos outros cristãos como verdadeiros heróis da fé, sendo venerados como modelos de seguimento a Jesus Cristo, eram invocados nas Eucaristias, muitas vezes celebradas sobre seus túmulos nas catacumbas. As perseguições duraram desde a crucificação de Jesus até o ano 313, quando os imperadores Licínio e Constantino promulgaram o Edito de Milão, uma lei que decretava oficialmente o fim da perseguição religiosa dentro do Império Romano. Com o Edito de Milão, o cristianismo, assim como qualquer outra religião, tornava-se oficialmente aceito dentro do Império Romano. Tempos depois, no ano de 380, já se tornava a religião oficial do Império Romano. Nesta data, o imperador Teodósio I decretava o Edito de Tessalônica, uma lei que tornava o cristianismo a religião oficial de Roma e abolia todas as práticas politeístas com o fechamento de templos pagãos. Muito obrigado por assistir e fiquem todos com Deus.